Diga glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Está uma chuvinha lá fora, irmãos. E diz que vai chover amanhã, praticamente o dia todo, né? Está gostoso para dormir hoje, hein? Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, versículo de número 15. Amém? Diga glória a Deus. Irmãos, eu queria que você preparasse seu coração para essa palavra. E se Deus falar com você, quero que você entenda com maior alegria, amém? Diga amém. Eu creio que Deus, Ele sempre tem um momento de nos exortar. Um pastor Jaime disse, até mandei no WhatsApp de vocês, a mensagem do nosso pastor Jaime, que ele diz que as pessoas estão atrás do acessório, estão esquecendo o principal, que é a salvação, amém? As pessoas estão atrás do acessório. Se você pode olhar no seu WhatsApp aí, lá na sua casa, um pouquinho para trás, acho que eu mandei ontem ou na sexta-feira, acho que foi sábado, né? Que dia? Sábado ou na sexta? Quem assistiu? Pouca gente, né? Tem que prestar mais atenção, que às vezes o que o pastor manda realmente é para ajudar, amém? Fica mais atento, não joga conversa fora lá no WhatsApp, não. É mais convidar você para vir à igreja e levar você mais perto do céu. Assiste há 2 minutos a mensagem do pastor Jaime, que vai ajudar. As pessoas estão atrás do acessório, estão esquecendo o principal, que é a salvação. Toma cuidado. Eu sei que Deus hoje quer falar com a gente, e eu vou usar o exemplo da Maria, da família de Jesus. Eu vou usar o exemplo da família de Jesus. E eu quero que você aceite numa boa. Tudo que Deus falar, você não venha achar que é pessoal, não. É Deus nos exortando para nos levar para o céu, amém? Diga glória a Deus. Sei que vocês já são experimentados, não precisa só de leitinho, você já tem alimento sólido, e tudo que vier você vai aceitar e vai acreditar em nome de Jesus, amém? Eu falando isso aqui, é mais ou menos eu dando uma anestesia, né? Para você poder fazer, para Deus fazer uma operação em você, amém? Para que a anestesia não vai doer tanto, né? Depois, aí você aceite, tá bom? Vamos lá então, abra as suas Bíblias, Efésios 5, versículo 15, Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Diga comigo, entender qual seja a vontade do Senhor. Diga, eu preciso entender qual seja a vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Se eu tiver dentro da vontade do Senhor, a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, amém? Eu vou experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Tem muita gente que não está entendendo a vontade de Deus. Irmãos, tem gente que vai ficar de fora. Esses dias eu falei com a esposa a irmã, esposa do Erinaldo, a irmã Trindade. Falei com a irmã Trindade e ela perguntou para mim, pastor, diz para mim qual é a diferença entre chamados e escolhidos. Porque muitos são o quê? Chamados e poucos o quê? Os escolhidos. É simples, irmãos. Eu acredito que Deus chama todos, mas aquele que vai passar pela prova, aquele que vai se tornar um eleito, um escolhido de Deus, que vai ficar firme até o fim, infelizmente é poucos. É simples a resposta. Chamados é todos, eu, você, mas se você permanece até hoje,
já tem algo bonito na sua vida, porque você é um escolhido. Mas toma cuidado, porque Jesus disse que Satanás vai enganar até os escolhidos. A coisa então é séria. Por isso que eu tenho que entender a vontade de Deus. Se você não perdeu ainda Jesus de vista, louve a Deus. Louve a Deus por estar aqui hoje. Você sabe como estão os dias são maus. A gente leu, vede prudentemente como andais, aproveite toda a oportunidade para servir a Deus. Voltando lá, manda lá, aproveite, use bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Diga amém. Os dias não são bons, irmãos. Estava conversando com a irmã agora há pouco, ela disse, pastor, estou voltando, quarta-feira eu estou aí. Fiquei feliz, fiquei muito contente de ver essa decisão. Tem muita dificuldade de vida, família, pessoas muito de idade na casa, tudo é compreensível, mas ela não perdeu esse temor, amém? Ainda tem uma luzinha acesa, ainda tem um pavio aceso, uma lamparina acesa, que tem um pouco de azeite, mas a gente tem que buscar Deus a cada dia para aumentar essa unção, amém? Diga amém? Aumentar essa unção. Então, tem que entender qual é a vontade de Deus. Eu preciso entender. Você também tem que entender qual é a vontade de Deus. E a Maria, com os irmãos de Jesus, também teve que entender qual era a vontade do Senhor. Então vamos abrir lá, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo de número 12. Mateus 12, vamos lá. Versículo 46. Mateus 12, 46. Isso, abra lá, hein? Diga amém. Acharam? Então vamos lá. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diga glória a Deus. Então eu tenho que entender a vontade do Senhor. Eu preciso entender. A Maria não estava entendendo. Ela chega para uma reunião atrasada. Não sei se você está acostumado a chegar atrasado na reunião. Falando para você, se prepara para Deus falar, porque é para o seu bem, para o meu bem, amém? Às vezes Deus marca uma reunião comigo, pessoalmente, a tal hora, eu quero que você venha para orar, e às vezes eu atraso, posso atrasar, porque ali já estão os anjos, ali já está o Espírito Santo atuando, ali já está o mensageiro, através do louvor, falando conosco, eu não posso atrasar. Agora imagine se a Maria não fosse, talvez ela estava muito ocupada, talvez ela estava dizendo, não, eu não vou não, a hora que ele chegar em casa eu converso com ele, não, vamos lá. Aí quando ela chegou, a reunião já estava andando, porque Jesus ainda estava pregando, ao 46, falando ele ainda à multidão, amém? Estavam do lado de fora sua mãe, seus irmãos procurando falar-lhe. Então a Maria chega atrasada e traz ali, chama alguém da reunião ainda, você vê que tira atenção, chama alguém e diz, manda chamar ele lá, que eu preciso que ele venha aqui, que eu tenho que falar com ele. Não sei, irmãos, que tipo de cadeira cativa que ela achou que tinha, porque às vezes a gente acha que já temos cadeira cativa no céu. Pastor, Deus já preparou uma cadeira cativa, se eu chegar lá já está preparadinho, não preciso fazer nada. Não, irmão, ninguém. Uma das sabedorias de Deus é imparcialidade. Deus não é parcial. Deus não defende A, B, C, nem família, nem nada. Deus, você também tem que ser imparcial.
Se você quer servir a Deus, você tem que ver quem que você está ouvindo. Se é Deus, porque você tem que fazer a vontade de Deus. Jesus falou aqui, qualquer, olha os 50, ó, qualquer que fizer a vontade de meu Pai. Aí não sei porque a Maria ficou 30 anos com Jesus, deu uma madeira para ele, fez ele crescer. Olha, irmãos, olha, tem mais, hein? Ela sabia que ele era a obra do Espírito Santo, hein? Ela não teve relação com o homem. E ela estava perdendo a visão. Você lembra de uma vez que ela chegou, quis dar até ordem para Jesus? Ela estava no casamento, faltou o vinho. Ela chegou para Jesus e falou, não tem vinho. Ele falou, o que eu tenho com você, mulher? Que tenho eu contigo, mulher? Irmãos, você vê como é que Jesus era imparcial? E às vezes a gente vai, não, tem filho, tem isso, tem aquilo. Qual é o motivo que ela chegou atrasada? Porque o problema é o motivo. Se às vezes você perde cultos, porque você vai passear, não é errado passear, mas você tem que ter sempre a vontade de buscar a Deus. Eu tenho que entender qual é a vontade do Senhor. Então ela chega, fica do lado de fora. Ah, mas você não tinha lugar para entrar. Ué, a Bíblia diz que havia um homem paralítico que carregou 4 homens de fé, carregaram ele e levaram até Jesus. Quando chegaram não tinha entrada. O que eles fizeram? Um buraco no telhado e colocaram aquele homem diante de Jesus. O que aconteceu com aquele homem? Saiu andando de curado. Então não tem que voltar, amém? Diga amém, igreja. Tem que estar perseverando, irmãos. Tem que entender qual é a vontade do Senhor. Então ela chega atrasado. Aí você vê, ela achou que sabia a vontade. Ela sabia a vontade de Jesus. Ele precisa de uma madeira. Espera aí, deixa eu lá esquentar o leitinho. Estou dando aqui um exemplo. Ela sabia qual era a vontade do filho. Porque ela carregou o menino no colo. Ela viu ele crescer. Mas Jesus não falou a vontade do filho. Os 50 ele disse, qualquer que fizer a vontade do quê? Do meu Pai. Não é a minha, é do meu Pai. Você tem que obedecer a palavra, mas a vontade é de Deus. Até Jesus se submeteu à vontade de Deus. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus? Todo mundo participa e você não participa. Todo mundo é fiel, você não é fiel. Não fica de fora, irmãos. Maria ficou de fora, leia o 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém, eis que estão ali fora, a mãe, a tua mãe, os teus irmãos, e querem falar-lhe. Ô igreja, que mau testemunho que deu essa mulher. E ainda tirou o foco daquele que estava na reunião. Eu estava falando com a igreja do filho pródigo e exatamente do filho mais velho. Lucas 15, 25. O filho pródigo voltou arrependido. E aí diz a Bíblia que o filho mais velho ficou indignado, porque o pai estava dando uma festa para ele. E a Bíblia diz que o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse, olha, respondeu ele, chegou o teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ele tinha que ficar alegre, irmão. Olha o 28. Ele tinha que se alegrar, tinha que falar, puxa vida, que legal, valeu a pena. Eu não sei, mas eu acho que esse irmão mais velho nunca orou para o mais novo voltar. Nunca orou. Estou dizendo, não está dizendo aí que ele orou. Só estou dizendo, eu
na minha opinião. Porque quando o irmão volta, ele fica bravo. E ele ficou bravo. E quando a pessoa fica brava, ela não aceita, ela não quer entender qual é a vontade de Deus. Até as bênçãos, ela não consegue entrar. Porque ali tinha uma festa que ele podia participar. E ele não entrou. Ficou de fora. Aí o pai foi lá, insistiu. E a Bíblia não fala que ele entrou, hein? Se você ver a continuidade, ó, versículo 29, ó, ali ele ficou indignado. O 29, porém respondeu o pai: eis que há tanto tempo te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me desse. Ele falando: pai, nunca me desse um cabrito para me regozijar com os meus amigos. 30. Vindo, porém, esse teu filho, não é nem irmão dele mais, esse teu filho desperdiçou teus bens com as meretrizes, matando-lhe o bezerro cevado. 31. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo, e tudo que tem é teu, tudo que é meu é teu. 32. E era justo, porém, regozijar-nos e alegrarmos, porque esse irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. 33. Acabou. Não fala que ele entrou, amém? Diga amém. Não fala que ele entrou. Não fala que ele se arrependeu. Porque a gente acha que a gente está certo. A Maria talvez pensou: não, eu sou mãe dele, manda chamar lá. Ele tem que vir me atender. Eu cuidei dele 30 anos. Mas não era a vontade do filho. Ela tinha que entender a vontade de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Olha o mau testemunho, irmãos. Olha o que ela estava fazendo, igreja. Uma reunião que o pessoal estava sendo ministrado por Jesus, ela chega para atrapalhar. Jesus queria que ela entendesse, amém? Esse dia eu falei com uma pessoa, falei: rapaz, você não sabe o mal que você está fazendo para outra pessoa. Você precisa mudar. Se ele estivesse aqui hoje, eu ia lembrar ele. Eu ia falar com ele aqui. Se ele ouvir essa mensagem, quando eu colocar a mensagem da noite, se ele ouvir, ele vai entender que eu estou falando com ele. Eu falei: imagine o mau testemunho que você está dando para outra pessoa. Você deixar a sua família e fazer o que você está fazendo. Olha o que diz Mateus 18. Mateus 18. A gente tem que falar a verdade, irmãos. Jesus era imparcial. Diga amém. Nem a mãe dele ele poupou. Mateus 18, 5, 6, quer dizer. Mateus 18, 6. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. É uma pedra grande. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e se apichar no mar. Porque olha o que diz o 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é melhor que venham os escândalos. É necessário. Vai acontecer. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Sabe o que é essa palavra ai, irmãos? Eu peguei aqui, ó. É uma palavra muito pesada. Olha, foi colocado ali, acho que o Biel colocou. É uma palavra pesada, horrenda, causa horror. É muito feio para quem comete escândalo e que dá mau exemplo. O que mais, pastor? Ai também significa, pior ainda, olha o que significa: dor, lamento doloroso, gemido, suspiro forte e choro. Sabe o que vai acontecer no juízo? A pessoa vai passar a sofrer tudo isso aí, ó. Por isso que eu preciso entender qual é a vontade do Senhor. Jesus falou: quem é minha mãe? Não, olha, eu vou dizer uma coisa. É mais ou menos assim: quem ela pensa que é? Não, mas ela é sua mãe. Não, é qualquer. Ela é uma qualquer. Ela precisa entrar no qualquer.
Versículo 50 lá. Ela tem que entrar no qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está, aí sim, é mãe, pai e irmão, amém? Diga glória a Deus. Passando disso, ela simplesmente cuidou de mim. Agora ela tem que entender qual é a vontade do Senhor. Ela tem que entender qual é a vontade. Efésios está dizendo, entendei qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, irmãos? Que eu esteja na presença dEle. Que eu não perca os cultos, irmãos. Porque Ele pode voltar num dia desse. Ele pode voltar num dia desse. Tem gente que só vem uma vez por mês. Tem gente que nem vem. Eu não sei quem é que vos persuadiu. Você ia bem, corria bem. Preguei aqui domingo passado. Gálatas capítulo 5, versículo 7, se eu não me engano. Você corria bem. Quem é que impediu você de obedecer a verdade? Você era uma bênção, irmão. Você não está sendo grato o que Deus fez por você. Isso é ingratidão. Você tem que entender qual é a vontade de Deus. Você já foi mais de oração, foi mais de buscar Deus, foi mais obediente. Não tem mais obediente. Você foi obediente. Quem é que impediu? Tem que entender qual seja a vontade do Senhor. E a Maria lá do lado de fora, manda chamar ele, traz ele para fora. Poxa, ela não entra ainda quer tirar quem está. É assim que muita gente faz. Não entra e prejudica os outros ainda. Mas Jesus falou, é melhor amarrar uma pedra no pescoço. Porque, ai do mundo, é inevitável o escândalo, vai acontecer. Mas, ai daquele homem, porque o escândalo vem. Pesado, hein? Não deixa a anestesia passar, amém? Não deixa não. Aceite, deixa Jesus operar. Deixa Ele operar, deixa Ele tirar alguma coisa ruim do seu espírito. Deixa Ele tirar essa infidelidade, essa apostasia que você entrou. Porque Maria estava desse jeito. O filho morre. Jesus, antes de morrer, inclinou a cabeça, deu uma olhadinha, viu a mãe dele. Aí ele olhou para a mãe dele, nem falou mãe, ele disse, mulher, olhou para o João que estava perto, a quem Jesus amava, e disse, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Forte, hein? Nem chamou de mãe, acabou. Ela entendeu, ela falou, peraí, eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Senão eu vou perder a salvação. Mesmo criando meu filho, o Salvador, eu posso perder minha salvação. Se ela criou o filho, o Salvador podia perder a salvação, imagine eu e você, irmão. É de arrepiar, hein? É de arrepiar. E aí, Jesus ressuscita, morre e ressuscita. E aparece, Atos 1. Aparece aos seus discípulos. Atos 1. Versículo 4. Estando com eles, olha lá o versículo 3, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Diga amém. Jesus faz uma reunião de novo. Ele estava ali no Monte das Oliveiras. A gente vai ver daqui a pouco. Ele diz: pessoal, eu vou dar uma ordem a vocês. Não se ausente de Jerusalém. É mais ou menos assim, irmãos. Não se ausente da igreja. A igreja, 1 Pedro 4,17, é onde começa o julgamento, chamada casa de Deus. Está ali, ó. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Não se ausente de Jerusalém. Volte para Milano. Não se ausente da igreja, irmão. Espere a promessa. Ali era o derramamento do Espírito Santo. Era o Pentecoste, amém? Diga amém. Eles tinham que esperar. O que eles fizeram? Versículo de número 12. Versículo 12, perdão. E voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, do qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam, olha, já morava ali, Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Judas e o filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Diga glória a Deus. A Deus. Maria teve que aprender, entender qual era a vontade do Senhor. Eu não sei, irmãos, se você não ouvir essa mensagem hoje, eu não sei se há esperança. Eu preciso entender, e você também, qual é a vontade do Senhor. O que Ele quer de você, o que Ele quer de mim, o que Ele está querendo de nós mais. Imagine, pensa comigo, Maria chegando e ainda querendo estragar uma reunião com o filho. Ela tira alguém da reunião para chamar ele, ainda manda ele lá fora, e ela não entra. E ele olha para todo mundo ali e diz: pessoal, quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Quem é a minha irmã? Quem? São ninguém. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é parente meu, amém? Você quer ser parente de Jesus, irmãos? Quer fazer parte da família de Jesus? Maria teve que entender isso. E graças a Deus ela entendeu. Amém? Fique de pé então, se você quer. Fique de pé, em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim e diga: Senhor, obrigado por a palavra nessa noite. Eu me curvo diante dessa palavra e quero fazer a vontade do Senhor, não a minha. Unge as minhas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Põe as mãos no coração. Feche os seus olhos. Você que estava desobediente até agora, talvez até infiel no seu dízimo, talvez até infiel na sua casa, sua família, infiel com Deus, deixando de buscar Ele, de vir na casa dEle.